Ai, gente, não dá nem pra mensurar a quantidade de gente que vocês transformaram. Isso vai impactar todo mundo. E quem é do digital, principalmente. Com certeza, ele é o segmento, setor de serviços, é o que vai pagar mais a conta. Tem muitos, cara, não tem um contador na operação. Não. Vocês têm uma empresa de educação, vocês têm quantos alunos? Ele foi Aí eu responder respondi, bem, né? sem refletir muito, não, 50 mil. Aí ela... Aí ela levou um susto, disse, 50 mil onde? Onde é que cabe essas pessoas? Não tem formalização. E aí, bate o desespero. Se o conteúdo ele for relevante, vai ajudar. E aí, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do EdusCast. Eu sou a Gabi, vou acompanhar vocês nesse episódio. E, cara, hoje a gente vai falar sério. Porque o assunto é sério. Estamos recebendo 2 advogados aqui. Muito prazer. Vitória Guerra, professor Felipe Guerra. É um prazer ter vocês aqui hoje. Tô muito feliz. Imagina, assim, o prazer e a felicidade, eu acredito que é toda nossa, né, de estarmos aqui hoje, conhecendo de fato a sede da Eduz, né, que é uma empresa que já é nossa parceira aí há anos, e estamos muito felizes, acredito que vai ser um momento, assim, de, acredito que muita troca de conhecimento e muito aprendizado. Eu tô super empolgada. Vocês já foram pro tributário, os dois, né? Você do compliance, o professor também é contador, né? Isso, exatamente. Que Contador e Primeiramente, tributarista, exatamente. A minha principal formação é na contabilidade, né? Apesar de também ser advogado, mas tenho mais experiência, mais vivência dentro do mercado contábil. E como que começou essa jornada, doutora? Antes de vir para o digital, você já tinha escritório? Você já saiu da faculdade pronta para aplicar ou para entrar no mercado digital? Ou foi algo que surgiu? Nossa, foi algo, assim, que surgiu, né, eu acho que o nosso pensamento sobre educação, sobre ensinar, sobre questão de cursos, iniciou, acredito que lá em 2014, quando a gente abriu lá no nosso bairro, né, onde a gente cresceu, que se chama Vila Peri, a gente abriu uma empresa realmente física de cursos presenciais. Isso foi mais ou menos em 2014, eu não tinha nem formação ainda, mas o Felipe já era formado, né, já tinha pós-graduação, enfim, ele já tinha esse sentimento de ensinar. Então, em 2014, isso começou a surgir, e a gente materializou, então a gente teve muito sucesso nessa empresa, né, apesar de sermos bem jovens lá quando iniciamos, porém essa empresa depois ela foi comprada, a gente teve sede em shopping, enfim. Que máximo! E depois, quando passou essa parte, né, a gente, acredito que em 2017, ele pode falar melhor, ele começou a estudar, ver esse ambiente, essas oportunidades, né, do digital, e levou os produtos dele, né, inicialmente para o digital, né? Exatamente. Nosso desafio sempre foi muito a questão de conciliar os outros negócios, porque nós temos empresa de contabilidade, nós temos empresa de advocacia, com a educação. Então, eu comecei a dar aulas em 2011, em pós-graduação, então sempre gostei muito de sala de aula, é algo que eu, inclusive, me imagino fazendo pro resto da minha vida. E nós iniciamos nessa experiência em 2014, montando a nossa própria empresa de educação, né, com cursos presenciais. Com sucesso, levamos esses mesmos treinamentos presenciais para outros estados, né, saindo do Ceará, levamos para o Pará, para o Amapá e também para o interior do Ceará. E o desafio sempre era como conciliar essa veia da educação e, posteriormente, em 2017, essa ida para o digital com o nosso trabalho, os clientes que não querem saber muito disso, Sim, que queriam a nossa presença. Então, esse sempre foi o desafio. Mas em 2017, nós conhecemos o mercado digital. Primeiro, lançamos o mesmo produto que nós fazíamos presencialmente, o mesmo treinamento, lançamos o produto digital. E de lá para cá, nós tivemos já a oportunidade de ter, se nós contarmos, né, as aulas que acontecem, que não necessariamente a pessoa compra um curso, né, mas que ela se inscreve para participar, mais de 200 mil alunos. Caramba, Mais de muita 200 mil Graças a gente! Se contarmos alunos mesmo que participam ativamente, que adquiriram algum treinamento, são mais de 50 mil alunos, então são números bem expressivos, então isso só fortalece o nosso propósito com a educação, com a contabilidade, com o direito tributário, porque onde eu chego, graças a Deus, a gente encontra pessoas que dizem, professor, fiz aquele treinamento com vocês, tive aquela aula, me ajudou a ser promovido, me ajudou no meu dia a dia, e isso fortalece muito esse nosso propósito com a educação. Ai, que máximo! E hoje o público de vocês, ele tá concentrado em profissionais? Profissionais. Nós temos treinamentos também para estudantes, mas acaba sendo um número menor.
e a maioria profissionais e com um foco maior em profissionais da contabilidade. Nós até Isso. temos, seria em torno de 80% contadores e estudantes de contabilidade, 20% profissionais do direito e estudantes de outras áreas, o pessoal de tecnologia também acaba entrando bastante, de administração, mas em proporção os contadores acabam sendo o A público maioria do público. majoritário. Nosso público. E hoje, quando a gente olha para o negócio de vocês, onde vocês chegaram, assim, vocês acreditam que lá no começo teve algo muito essencial que vocês precisaram fazer? Porque eu imagino que vocês já estavam super seguros ali. Estavam com o negócio físico, tudo pronto, correndo bem, e aí vocês vieram se aventurar. Qual que foi, tipo, que teve algum momento que vocês falaram e falaram assim, cara, não vai dar certo isso não, vamos desistir. Ou então vamos deixar como tá. Ou correu tudo bem desde o dia 1? De forma... Muitos altos, muitos baixos. Na verdade, nós demoramos para encarar o digital como um negócio. Porque a educação, dentro da perspectiva que eu já tinha, era algo além da minha esfera profissional. Tipo assim, o meu trabalho é ser contador, o meu trabalho é ser advogado e eu dou aula de vez em quando. Isso. Então, tornar o digital um negócio, estruturá-lo enquanto uma empresa, foi talvez o nosso principal desafio. Nós demoramos. A perceber que estava... Não, agora está na hora, né, de realmente separarmos tudo, porque a gente, às vezes, até tratava tudo meio que junto, né, lá no nosso físico, com as outras empresas e tal. Não, é um braço dessa empresa, o ramo educacional. Então, acho que quando a gente parou, analisou e pensou, não, a gente tem que deixar tudo separado. É uma empresa em separado, ela precisa crescer em separado, ter os gestores dela. Eu acho que quando a gente percebeu isso, foi quando deu essa virada, né? E Sim. começamos a realmente estudar o que é que estava acontecendo no digital, enfim, porque muitas pessoas vinham e falavam, tem um curso tal que ensina você a lançar, não sei o que, a gente ficava, será que isso dá certo? Será que realmente dá? Não dá? Mas quando a gente foi realmente estudar, né? A gente foi analisar, a gente foi participar de eventos e a gente realmente separou tudo, realmente deixou mais tudo mais profissionalizado. Acredito que a gente conseguiu estruturar melhor essa caminhada. Por a gente, pela formação, né, pela atividade da gente, a gente já tinha tudo organizado enquanto empresa. Mas esse ponto que a Vitória falou é muito importante. É de você, de verdade, separar como uma empresa. Porque nós tínhamos, por exemplo, né, no começo, queríamos contratar um gerente de marketing para o escritório de contabilidade e esse gerente de marketing é que vai cuidar do marketing dos cursos. Não dá. Quando a gente entendeu que necessitava de fato separar, aí realmente foi onde a gente começou a perceber que os infoprodutos, os produtos digitais, os treinamentos que estavam crescendo, alcançando cada vez mais pessoas, eles precisavam ser tratados de fato como um negócio, como uma empresa de educação, e isso para a gente permitiu um crescimento mais estruturado. E olhando para 2017, eu acho que estava todo mundo mais ou menos nessa vibe, entendendo como o mercado funcionaria. A gente tinha um ou outro que despontava muito de que, de fato, era um negócio, mas a gente estava flertando muito com a ideia, tipo, vamos ver o que dá certo aqui. O resultado era muito rápido, então, 2017 a gente ainda estava ajustando. E aí, teve pandemia, vocês viveram uma pandemia. Sim, sim. Como que foi? Assim, pandemia é um momento muito difícil, né? Obviamente no todo, mas para a empresa de educação teve um grande boom, né? Teve um grande boom, assim, uma escalada muito boa, né? Dentro da empresa em si. Foi um momento que a gente também nós estávamos mais em casa, né? Então, também foi um momento de estudarmos mais, de vermos mais conteúdo, de ver o que é que aquele público estava necessitando naquele momento, de estudar, enfim. Também tiveram oportunidades, apesar de ter sido um momento, obviamente, muito difícil, né? Para todos. Tá, então vocês chegaram a estruturar o produto para ser diferente no digital ou não? Porque você comentou no começo que o produto que vocês vieram para o digital era o mesmo da empresa Sim. física. Em algum momento isso se descola ou não? No começo, na ida para o produto digital, já descolou. Quando eu disse o mesmo produto, era que era o mesmo curso. Mas na ida para o digital, ele já teve que ser feito algumas adaptações. Sim. Mas na pandemia, o nosso mercado ele foi muito exigido, né? Porque o governo ele saiu com várias medidas econômicas para poder sustentar as empresas, né? Prorrogou tributos, fez a questão de anistiar algum tributo, isentar alguma coisa. E o mercado contábil ele ficou assim Ferveu. ele foi assim muito importante na pandemia, porque as empresas, a gente tem
um caso que eu conto de vez em quando para os meus alunos, que eu lembro que em um dia, na pandemia, um cliente nosso em um dia demitiu 70 pessoas. São muitas famílias, né, impactadas. Então, a gente foi muito Muito impactado, delicado. assim. O profissional teve uma importância muito grande nesse momento, em dar suporte para as empresas. Então, o mercado contábil, ele foi fortemente exigido. E aí, tem muita gente que nos conheceu no digital por conta da época da pandemia, que diz, professor, naquela hora que a gente estava, todo dia saiu uma medida nova que eu precisava Nossa, os estudar. profissionais todos perdidos. E você auxiliava, você ministrava uma aula sobre aquele conteúdo, Sim. me atualizava, eu ficava até mais tranquilo, né? Muita gente dava esse feedback. E para a gente foi interessante também, porque eu viajo bastante, dados os compromissos profissionais, e foi uma época em que as viagens diminuíram, então tive condições de dar mais atenção para os alunos, para essa parte Sim. da educação. Então, para a gente, enquanto empresa, também foi, assim, Desafiador. como a Vitória disse, retirando todos os desafios Sim. da Obviamente. pandemia em si, foi um momento de crescimento. Foi um momento de muito crescimento. Pra gente também, a gente sentiu isso. A galera tava em casa e precisava ocupar a cabeça, né? Às vezes era o único Sim. alívio que tinha. Sim. E os profissionais que ainda estavam com as suas carreiras garantidas precisavam se atualizar mesmo, Sim, porque o sim. mercado tava feroz. E que bom que eles tinham vocês nesse tempo, porque foi tenso mesmo, né? A pandemia foi bem desafiadora pra gente emocionalmente. Com certeza. Sim, sim. Sabe o que eu queria chegar em pautas polêmicas? Gostaria de falar de reforma tributária, sim, mas o quanto isso nos afeta, a galera do digital. E aí, você que tem produto digital, já vou avisar vocês que aqui na descrição do vídeo tem o Instagram do professor e o Instagram da doutora para vocês acompanharem. Para vocês irem lá. O Instagram do Instituto também, para vocês já ficarem de olho, porque vocês vão querer segui-los, acompanhar mais coisas, tal, aí vocês podem ir pro Instagram, tá? Mas eu gostaria de saber da reforma tributária e o quanto nos afeta nós, profissionais do digital. Se a gente Nossa. precisa se preocupar, começar a roer os cotovelos já. Assim, eu acho que não só o pessoal do digital, mas assim, toda a sociedade, ela está participando esse rebuliço, né, como diz no Ceará, de toda essa mudança, de toda essa modificação. Porque vai impactar todo mundo, e quem é do digital principalmente, né? A gente já está vendo mudanças hoje na prática, né? Quem anuncia no Facebook, né? Os meninos ali da equipe que estão ali, eles não estão ouvindo, não estão vendo, né? Mas eles mesmos chegam, Vitória, tá aqui, ó, eu anunciava tanto e eu tinha essa performance. Agora o Facebook tá colocando que tanto é de tributo e eu só tenho tanto para investir. Só que isso já acontecia, porque o tributo ele já estava por dentro daquele preço final que era passado. Só que agora o Facebook já está fazendo os testes, acredito eu, não tenho a certeza, né? Não me aprofundei, que está fazendo já os testes para mostrar como vai ficar de fato com a reforma tributária. Porque a gente ainda tem muita coisa para acontecer. Nós ainda vamos viver também com os dois regimes, né? Ao mesmo tempo, né? Todos os tributos, enfim, a gente vai Então a ver como gente é que vai vai poder ficar. se readequar. Mas o momento é de já pensar e já planejar. Senão você já vai sair atrás. Né? Sim, o impacto no mercado digital vai ser muito grande. Na verdade, a atividade de serviços, de modo geral, ela será muito impactada. Com certeza, ele é o setor de serviços é o que vai pagar mais a conta. Sim. Por quê? Porque hoje ele paga, né? Porque a gente já Paga. está Ainda começando não- a falar como se já tivesse mudado tudo, né? Mas hoje ele paga uma carga tributária bem menor. Então nós temos hoje, por exemplo, 5% de ISS, que é a alíquota máxima do imposto sobre Do serviço, ISS. mas que normalmente vai variar entre 2 e 5. E nós temos, para aqueles que já são do Simples, né, que são hoje do Simples, pagam seus tributos dentro do Simples, mas para a maioria que não é do Simples vai estar no lucro presumido, vai pagar ali 3,65 de PIS e COFINS. Nós estamos substituindo esse ISS e esses 3,65, ou seja, um total de 8,65 no máximo, por uma expectativa de 26,5. Ai, meu Deus, Exato. que horror. Por uma expectativa de 26,5. Então, e no segmento, quem trabalha com digital ainda tem um agravante, que nós temos normalmente pouca possibilidade de tomada de créditos, porque os insumos da nossa atividade, eles são recursos Pessoais, humanos, que são não mais dão direito a pessoais. crédito, e eventualmente, eu ia até dizer, né, um papel, uma coisa, mas até isso é pouco. Bem Muito pouquinho. É muito pouco. Muito pouco. Quando Então, você compara com uma indústria, né? o que talvez tenha, seja a questão de encargos financeiros, que pode vir a dar direito a crédito e tal, mas é muito pouco. Então, para você sair de 8,65 e ir para 26,5, 27, que é a expectativa da reforma, vai ser um impacto grande. Agora, esse ponto que a Vitória falou é muito interessante. Agora, em 25, a Meta ela fez uma mudança na forma como ela apresenta
a fatura do tráfego. Uhum. E isso deixou o pessoal louco. O tanto de gente que consultou a gente. Porque agora ela passou a me cobrar. Não, Meu ela Deus, tá me sempre te cobrando cobrou. os tributos. Ela E agora, Vitória, o que, é que eu posso fazer? Ela sempre te cobrou. O que ela está fazendo agora é evidenciar quanto ela te cobrava de tributos, porque a partir do ano que vem, ela precisa tirar parte desses tributos para colocar os novos. Então, para que você não sinta esse impacto tão significativamente no ano que vem, ela está te mostrando agora. Mas o pessoal enlouqueceu, achando que já está sendo cobrado agora e tal, mas não é. E antes não era, né? O que acontece com o Brasil, como, né? Enfim, a gente compra um produto X, um celular, por um valor. Sendo que dentro daquele valor estão todos os tributos, né? Só que às vezes isso vai ser evidenciado a partir de agora, e a né? gente não olhava Nesse muito para momento. isso, né? Eu tenho uma carteira de clientes. E aí, os meus clientes, eles estão ali na faixa Red+, e estão indo. Então, eles já faturaram consideravelmente bem. Só que tem muitos, cara, não tem um contador na operação. Não. Não tem formalização. E aí, bate o desespero. Porque eles estão vindo... Não tem a divisão de empresa e pessoa, Sim. o que já é uma confusão financeira, mas é uma confusão contábil também, né? Porque Sim. E fica muito misturando. arriscada, de fato. Tá? Muito arriscado. Muito arriscado. E aí a gente tá tentando trazer essa visão mais de business pro. Porque, olha, você tem um negócio aqui. Tudo bem que, tipo, você tá começando a faturar agora, a gente tá tracionando esse negócio, mas é importante que você já olhe pra isso. Eu acho que até a galera que tá em casa, que muito do nosso público ainda tá flertando com a possibilidade do digital, de vir. Tem um talento muito bom, dá pra monetizar, mas eles estão aí. E não criaram um produto ainda. Então, já começar desde o começo se entendendo como que constrói um negócio. Desde o dia 1, o que eu preciso fazer para me resguardar e fazer tudo certo? Já abro um CNPJ, já começo a fazer a tributação corretazinha. Preciso ter um contador comigo? Ou eu consigo fazer essa readequação depois? Eu vou deixar a Vitória falar da parte da abertura da empresa, que é bem muito a praia dela. Mas essa sua pergunta, Gabi, foi muito interessante porque eu fiz várias palestras ao longo da minha vida em que eu citava o exemplo de que a atividade mais arriscada do Brasil, mas obviamente é uma brincadeira, era ser empresário, né? Porque a definição do empresário é aquele que assume o risco da atividade econômica. Então, é uma atividade de risco. A própria definição já diz isso. E no Brasil, esse risco ainda é muito mais elevado. Por quê? Porque a partir do dia 1, na verdade, antes do dia 1, você já tem algumas obrigações que, caso você não as cumpra, você vai estar constituindo para você uma conta que em um determinado momento vai ser Vai cobrada. ser. Então, assim, o Brasil ele tem duas áreas que são reconhecidas mundialmente como muito tecnológicas, que é o mercado financeiro e a fiscalização tributária. Muito tecnológicas, muito O tecnológicas. leão vem com tudo. A Receita Federal, os cruzamentos, que inclusive é a nossa praia, a gente fala muito sobre isso nos treinamentos. O fisco ele tem um olhar muito rigoroso, ele consegue cruzar todas as informações. Então, mesmo no dia 0, o fisco já está sabendo, porque você usou uma operadora de cartão de crédito, essa operadora informa para o fisco que você utilizou, você recebe via banco, o banco informa para o fisco que você recebeu. A Eduz aqui está informando. Todo tudo que foi mundo tem que faturado. Exatamente. então, existe uma rastreabilidade por parte do fisco muito grande. Então, esses cuidados que a Vitória vai falar a respeito da formalização do negócio, eles são muito negligenciados. E isso acaba criando o que a gente costuma denominar de passivo tributário oculto, que é um passivo fiscal que você só conhece ele no futuro. E é caro. E que hoje caro. ele pode não estar sendo cobrado, porque está um momento de também adequação, enfim. E porque também não tem um tão efetivo assim da Receita, porque eles se concentram em um público, né? Os grandes contribuintes, né? Nos grandes contribuintes do país. Porém, vai chegar um momento com tanta tecnologia que para eles vai ser muito fácil de fiscalizar, de chegar uma notificação para ti rápido com o cruzamento de informações. Então, eu acho muito arriscado, né? E eu acho assim que o passo 1 é se consultar com seu contador de confiança ou com seu advogado, enfim. Mas primeiro, buscar os profissionais adequados, até para pensar por qual meio você vai seguir, né? Qual regime tributário que você vai seguir, qual tipo de empresa que você vai abrir. Ah, não, mas eu vou faturar um pouquinho, eu quero ser um MEI, eu já ouvi falar que o MEI não precisa de contador.
Assim, não é que ele não precise de contador. Existe uma facilitação de um sistema, porém, se você quer estratégia, se você está pensando em crescer, você não vai ficar só ali. Se você precisa já de mais um empregado para aquela empresa, você vai precisar obrigatoriamente de um contador. Então, acho que o primeiro passo é se consultar com o seu contador de confiança, seu advogado de confiança, né, para se estruturar melhor. E, sem dúvida alguma, né, ter essa separação patrimonial. É muito importante. Por quê? Porque isso é questão de responsabilidade, né? Responsabilidade social, societária, enfim. Quando você se consulta com o seu profissional, né, lá da sua confiança, sem dúvida alguma ele vai te indicar. Não, vamos separar. A Vitória, pessoa física, é uma coisa. A Vitória, produtora, né, professora, tem seus produtos, ela é outra coisa. Então, a gente já vai abrir a empresa, estuda o melhor tipo de natureza jurídica, né? Aí não quero falar tecnicamente. Estuda o melhor tipo de empresa que você vai abrir. Para quê? Para haver essa separação patrimonial. Para até não colocar em risco o meu nome, pessoa física, os meus bens, pessoa física, entendeu? Porque quando eu faço essa mistura toda patrimonial, o que é que eu estou dizendo? Eu não sei o que é meu, não sei o que é da empresa, eu compro no cartão da empresa, minhas coisas pessoais, enfim. Ocorre essa mistura patrimonial, né, que juridicamente é errado, e o que é que pode acontecer em um futuro? Em caso de uma insolvência, em caso de uma fiscalização, um débito, você vai responder tanto pelos seus débitos, pelos seus bens, pelo seu ativo, né, por tudo que você tem na empresa, quanto que você tem no seu nome. Entendeu? E quando você constitui essa empresa desde o início, faz tudo certinho, né, contabilizado, enfim, você vai ter aquela empresa com a personalidade jurídica dela. Então, se tá tudo certinho e acontecer uma coisa e você vai encerrar aquela empresa, por exemplo, ela vai responder, se a gente utilizar uma sociedade limitada, que é a mais utilizada no nosso país, a sociedade limitada ela vai responder de acordo com o que foi investido para resguardar aquele sócio ali. Então, assim, eu acredito que esses são assim, os dois pontos que eu trago que são super essenciais. Tem que procurar o quando contador. você vai. Tem que procurar o contador, né? Para se formalizar, acredito. E até também para pagar os seus tributos de forma correta, né? Buscar uma. Como é que eu posso ter um crédito? Como é que eu posso, de forma efetiva, obviamente, pagar menos, porém de forma lícita. Também que você precisa estudar. Você precisa ver se aquela atividade não tem algum incentivo, enfim. Precisa analisar bem. A gente quer estimular. É um cenário Tem que complexo. estimular as pessoas. Eu acho que o mercado é realmente muito promissor. O mercado digital é bom, é tanto que a gente concilia ele com outras áreas. Mas tem que fazer certo para amanhã você não ter um problema financeiro, porque o problema não vai ser fiscal somente, ele vai ser financeiro, você vai ter que pagar. Então, desde o dia zero, se você contar com a ajuda de um bom contador, você vai ter mais segurança de que o que você está recebendo de dinheiro é seu. Você não vai ter amanhã ser surpreendido com uma cobrança adicional. Isso é importante. E tudo que a gente não merece é chegar uma guia do nada pra Do você nada. pagar. Ai, meu Deus, é horrível. Uma guia ou até uma intimação para você ir na delegacia, prestar esclarecimentos por que você não fez daquela Meu forma. Deus, não. Acontece, Não, galera, vocês não vão querer isso. Acontece, tá? Não, antes da primeira venda, vamos fazer tudo certinho. A Eduz tem todos os recursos técnicos para vocês criarem produto e começar a vender. Procura seu contador antes da primeira venda já, porque eles já vão estar sabendo que vocês estão se movimentando para começar a faturar no digital. Perfeito, exatamente. O que eu queria entender um pouco da história de vocês. Vocês, antes de 2014, não me falha a memória, vocês já estavam juntos, criaram a empresa juntos. Você ainda não era advogada, Então, eu trabalhava... mas já era contador. Eu já era Sim. contador. Tá, vamos voltar todas as casinhas. Antes da empresa, você era contador, já era professor. Já era professor. Ah, legal. Tá, eu tô me atualizando. E aí vocês construíram a empresa de educação que é a mesma que tem hoje, física. Ou a empresa física vocês não tocam mais? Não tem A mais. gente não tem mais. A Ah, gente fez essa mudança em Tudo no 2017, né? digital. Isso. O que aconteceu foi o seguinte, te trazendo um breve... É que eu gosto Resumo. de saber. Nós nos conhecemos e casamos em 2013. E em 2014 nós montamos essa empresa juntos. Mas eu já era contador A desde gente 2000. já tinha outra empresa, né? De contabilidade. De contabilidade é mais sim, antiga. De já 2000, de contabilidade faz 15 anos esse ano, inclusive. Já tínhamos a empresa de contabilidade, já éramos sócios, já estávamos juntos na empresa de contabilidade, inclusive com outros sócios. Eu já trabalhava junto com ele nessa empresa de contabilidade, antes da empresa de educação. Ah, então tem muito tempo. Tem.
Aí, em 2014, quando nós montamos a empresa presencial, aí, dada a relevância, a gente conseguiu solidificar ela, e a gente recebeu uma proposta de uma empresa de tecnologia lá de Sim. Fortaleza para adquirir a empresa. Nós fizemos uma fusão no tempo e tal. E levamos até, falou, a gente teve uma sede no shopping e tal. Isso tudo passou, mas aí quando nós fomos para o digital, a gente viu que estava dividindo demais as forças, né? Sim. Porque, além disso, eu sou professor de pós-graduação, coordeno uma pós-graduação, que tem turmas no Brasil todo. Fui presidente do Conselho de Contabilidade. Meu Deus, homem, você dorme que hora, cara? É boa pergunta, acho que ele não dorme. Essa é a resposta. Então, como estava dividindo muito as forças, aí a gente resolveu ficar nos nossos próprios treinamentos somente no digital, mas eu continuei dando aula e coordenando a pós-graduação, continuei com as minhas atividades no conselho e continuamos com alguns outros negócios. Mas aí a empresa de educação ela foi perdendo força ali em meados de 2016, quando a gente já estava se fortalecendo mais no digital. E querendo ou não, o físico tem esse limitador mesmo, né? Vocês nunca iam conseguir atingir 50 mil alunos assim? Sim. E o digital trouxe isso. Sim. Verdade. Tanto que Máximo. quando a Então, gente foi fazer a eu lembrei dessa entrevista do história visto, agora, a gente foi fazer agora. a entrevista do nosso visto para viajar para os Estados Unidos e aí a pessoa me perguntou lá, vocês têm uma empresa de educação, vocês têm quantos alunos? Ele foi Aí eu respondi, bem, né? sem refletir muito, não, cerca de 50 mil. Aí ela... Aí ela levou um susto, disse, 50 mil onde? Onde é que cabe essas pessoas? Não Como sei é o que quê. eles entram numa sala? Aí Como começou que é? a me fazer vários questionamentos, eu disse, não, é digital e tal, aí ela se assustou um pouco, mas deu tudo certo. É porque o Foi número aprovado, tá, muito- gente? Foi aprovado. Muito expressivo, né? Então teremos viagem. Não, já foi. Porque a gente sempre lembra dessa história. É Porque ela porque- tava bem tranquila, só perguntando coisinhas simples. Aí quando ela perguntou isso, ela... 50 mil? E onde é que você põe esses 50 mil? É alunos? muito, nossa. Mas deu muito. certo, foi tudo aprovado. Faz tempo. Mas ainda fazendo tudo isso, ainda conseguiu escrever livro. Vários, né? Professor do céu. Eu só escrevi um com ele, tá? Mas ele já escreveu Eu queria vários. saber como que é o processo de escrita. O que vocês... Como foi? Já entendemos, todos entendemos. Vocês têm uma parceria muito boazinha. Inclusive, teve uma hora que acho que você foi falar, você complementou assim, eu achei massa. Mas para o processo de escrever um livro, como funciona? Bom, vamos lá. Eu sempre procurei conciliar a esfera acadêmica com a profissional. Até a gente estava conversando aqui nos bastidores que isso para mim também no digital foi um desafio, porque eu me preocupo Verdade. muito com a educação. E no digital nem sempre essa é a prioridade do produtor. Aí, muitas vezes a pessoa vem para o digital com foco muito grande no ganhar dinheiro. Salgando. Só que eu sempre tive essa veia educacional muito forte. Eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz 2 pós-doutorados, fiz uma segunda graduação. Então, eu acredito muito na educação e dentro dessa esfera acadêmica de fazer pós-graduação, mestrado e tal, você é obrigado, né? Obrigado, digamos assim, a pesquisar e a escrever. Então, eu sempre também procurei otimizar o meu esforço. Já que eu tinha que pesquisar para poder fazer os meus artigos do mestrado, do doutorado, então eu aproveitava essa pesquisa, usei muito os meus próprios alunos como fonte de dados, eu fazia pesquisa com eles, o que é que vocês estão sentindo de dificuldade Sim. tecnológica para implementar a reforma tributária, para implementar as rotinas das empresas, e a partir dessa construção eu transformava isso em livros e escrevia os livros. Então, hoje são 16 livros, alguns como autor, outros como coautor, outros como coordenador também, mas sempre foi algo muito natural, tanto que esse número, às vezes a pessoa se impressiona, são muitos livros, mas para mim foi natural, tipo, à medida que eu ia numa disciplina do doutorado, tendo que escrever um artigo, desse artigo eu ampliava a pesquisa, tornava um capítulo de um livro, ou se tornava um livro, eu nunca me preocupei muito com o número em si, se vai ser 3, 4. Teve um ano de 2020 que saíram 5 livros. Mas tu nem pode Caramba. naturalizar isso, porque tu fica falando assim, parece até fácil. Mas, por exemplo, já pra mim, quando ele nos convidou, né? Eu e nossos outros 2 sócios, né? À época, que eu fui fazer só um capítulo, não, porque é muito. Um capítulo ainda é muito pra mim. Ah, meu Deus, eu achei super desafiador. Eu fiquei, meu Deus, eu escrevia e eu... Não tá legal, e reescrevi. Então, para mim, foi altamente desafiador buscar, assim, muita inspiração. Não é tão fácil como ele tá falando, porque eu acho que é porque ele tá acostumado, Não, então, a gente mas, já pelo vai amor. ter que... O cara Vocês vão ver no Instagram, que tá aqui no link, mas ele é faixa preta do jiu-jitsu. Ah, Então, olha aí, constância amor. tem ali. Sim. Disciplina, né? O jiu-jitsu É. preza muito por isso. Mas eu
assim, não é normalizando, Não porque a gente, normalize, a pelo gente amor, sempre porque é muito bate nessa difícil. tecla de que a gente não pode normalizar coisas que são realmente não tão simples. Mas também a gente não se preocupou tanto com o resultado, fez parte do Foi processo. vivendo. Ah, já que a gente foi vivendo aqui, eu estou vivendo essa disciplina, esse assunto é interessante, vou escrever, eu preciso escrever, vamos transformar isso num material que ajude outras pessoas. Inclusive, algo que sempre foi um diferencial dos nossos treinamentos e que é assim até hoje, percebido pelos nossos alunos, é que, e eu falo isso em todas as aulas quando a gente começa, é que acaba que estar em sala de aula, para mim hoje, é muito compartilhar aquilo que eu vivo. Então acaba sendo muito mais fácil. Eu Verdade. estou vivendo uma consultoria, uma demanda de um cliente, uma dor de um cliente, uma coisa que eu vivenciei aqui hoje, a gente liga a câmera e vai falar sobre aquele assunto, sobre aquele caso e ajudar outras pessoas. Então, acaba sendo muito natural. Então, não é normalizar, mas é porque de fato é natural. É o que a gente vive de verdade. É um talento. A É um gente, talento. a gente admira, né, doutora? E aplaude. Sim. Queria eu escrever com essa naturalidade, porque eu já tinha escrito aí também 10 livros. Ah, eu leio tanto. Meu sonho é escrever um livro. Quem Olha. sabe saia. Quero fazer isso antes dos 50 anos. Vai Ou dar depois, vai certo. que eu vou estar mais madura. Nossa, Então eu vou deixar aí a meta aberta Olha aí, uma amor. hora. já dá Mas a você dica. grava Já dá a vídeos? dica a ela. Cara, não, eu só faço isso aqui. O meu Instagram é largado às traças, eu não consigo fazer muitas coisas. E agora inventei que eu queria fazer mais uma faculdade. Aí entrei eu pra psicologia. Ah, legal. Faculdade presencial, que já é um negócio que faz muitos anos, que eu sou senhora, né? Faz muitos anos que eu fiz faculdade pela primeira vez e aí era presencial, depois eu fui fazendo só coisas EAD. Sou muito organizada, então consigo fazer. E aí o presencial me pega. E aí eu fico nessa, não posso me aventurar pra começar a escrever um livro agora. Então eu tô focada na Pode, faculdade. dá Olha, já deu o Felipe Mas- fazendo doutorado, pós-doutorado, ele tava escrevendo. Cara, esse homem faz muitas coisas. É, Não dá pra comparar, doutor. Mas uma sugestão que eu dou, né? Algo que me ajudava também era a aula. Então, da aula, muitas vezes eu peguei para iniciar um capítulo, eu pegava a transcrição de uma aula e ali eu já tinha uma base de conteúdo, aí obviamente eu ia formatar, eu ia ajustar, eu ia traduzir aquilo no texto escrito, porque é mais falado, mas ajudou também muito, assim. Ah, que massa. Então vai sair, galera, meu livro. Aguardem Vai aí os sair. próximos anos. Vai Vai dar certo. Sabe o que eu queria saber de vocês? Agora falando de empresa mesmo. A gente já falou que tem que estar tudo certo antes do começo. Mas o negócio pro digital, possivelmente ele cresce. Vocês tomaram algumas medidas conforme isso foi crescendo, até para trazer mais time, para não ter um time inflado? Ou fazer adequações pro negócio digital? Hoje o time de vocês é essa galera que tá aqui. Eles estão aqui, gente. É essa galera que tá aqui ou vocês têm mais gente a na gente equipe? tem mais gente. Hoje nós trouxemos nossa sócia, que é a Thaís também, ela é sócia de uma das nossas empresas. E os meninos, eles atuam mais na gestão do nosso time. Né? E o Felipe, eu acho que ele pode falar melhor de como é que ele fez essa construção, porque tudo partiu dele. A minha parte, né? Eu fico nessa parte de administrar, essa parte jurídica, né, dentro da empresa, mas essa parte da estratégia lá dentro, ele pode explicar Mas melhor. agora você vai se assustar mais, viu? Ela vai se assustar um pouquinho mais. É porque ele já porque- falou para elas, ali as meninas, mas Na agora ele fala verdade, aqui. eu sou copywriter, eu escrevo boa parte dos nossos e-mails, eu escrevo boa parte das nossas páginas vendo de por que que vendas, ele não eu dorme? escrevo boa parte dos nossos roteiros, eu faço boa parte das nossas estratégias. Então, hoje em dia, e isso também foi uma coisa que a gente precisou aprender, né, dentro dessa estruturação enquanto empresa, era tudo muito vinculado a mim. Então, a gente precisou ir formando o time, mas eu acredito muito na formação das pessoas. Então, todo o nosso time chegou lá verde demais. Hoje nós temos cerca de 20 pessoas, nós temos um time comercial muito forte, que é o que normalmente o pessoal do digital não tem tão bem estruturado. A gente tem um time comercial, acho que tem 7 vendedores que estão ali sempre no checkout, sempre no contato direto, ativo com os nossos alunos. Nós temos uma equipe pedagógica também, respondendo dúvidas, dando suporte para os alunos. Legal, separadinho. É tudo bem separado. E o marketing é a parte talvez mais difícil para a gente desse processo, porque eu não tenho formação em marketing, mas sou entusiasta, estudei muito, me tornei copy, entendo razoavelmente, né?
Mas a gente precisou montar um time, ter o time de tráfego, ter o pessoal que lida com a máquina de e-mails, faz a gestão dos e-mails marketing da plataforma, né? De ter lá. Eu me preocupo muito com a experiência do aluno também. Uhum. Como é que o aluno vai acessar o treinamento, o que é que ele vai encontrar no ambiente, na área de membros. Tanto que ele fala muito, falaram sobre uma área de membros externa, uma oportunidade, porque seria mais robusto. E ele, ai, não sei se o meu aluno vai gostar. Então, ele tem toda essa preocupação nos mínimos detalhes mesmo, né? Então, toda essa questão operacional, os meninos estão lá, os meninos fazem essa gestão, mas, tipo, os pontos principais, os pilares iniciais, tudo que foi posto lá, né, para essa construção, foi tudo feito pelas mãos do Felipe, e ainda queira ou não, ainda é hoje, Eu né? participo menos, né, do que Participa menos. participei, mas em compensação, toda a parte administrativa, financeira, operacional, de gestão do time, tudo com ela. Eu já não me E envolvo. também tem um detalhe, né? E ele é o nosso grande especialista, né? Então, Ele assim, faz tudo, ele é um sabemos. super especialista Meu Deus também. do Então, céu. Felipe, toma cuidado, pelo amor de Deus. Por isso que a gente tem que tirar várias férias, né? Assim, Exatamente. férias, né? Umas férias. Mas, ó, a gente vai seguir você no Instagram, óbvio, e a gente vai aguardar esse curso de produtividade, tá? Como que a gente faz um Até milhão eu de vou fazer coisas? também. Não, eu super quero, doutora, porque não é possível. É. Não é possível. É possível. É possível. E a gente vai fazer, porque a gente vai começar a seguir o doutor. Quando ele soltar o link, a gente vai louco lá pra comprar esse curso. Ah, ainda tem um detalhe, voltando aqui sobre o teu livro. E a gente também tem uma editora, que a gente lança os nossos. A gente tem Pela nossa própria editora. editora, né? Então, tu já fala com a gente, pra gente fazer os registros e desse Meu livro. Deus, vem aí. A pressão vem aí. tá aumentando, né? Não, vai rolar. Eu tô super empolgada. Pronto. Eu acho que vai dar certo. Mas é isso, né, amor? E teve mais algum item? Da assim? parte operacional mesmo de estruturar como empresa, nós tivemos bem o desafio também, que hoje ainda é um pouco, porque nós compartilhamos ambientes, né? Então, nosso escritório, nossas empresas, elas são no mesmo... É um espaço grande, obviamente, bem segmentado, dividido, Bem separado. mas nós tivemos um desafio em dado momento de fazer a separação, porque o time que é mais ligado a marketing, inovação, tecnologia, ele não tem bem o perfil São do mais pessoal da livres, né? contabilidade, do fiscal. Legal. Então, Ah, e aqui na Eduz é assim, a gente tá na sede, e aí, não sei se, acho que vocês vão conhecer É. o prédio do outro lado da Sim, rua. tá vendo? O financeiro fica lá, Tá o financeiro e o vendo? jurídico ficam Tá lá. vendo? É Pois porque é. a gente Eu é brigava da... mais com ele por conta disso. Que aí os meninos, porque vão de chinelo, vão de short, não sei o que. Eu, não pode. Aí ele, mas por que não pode? As o menino queria abrir uma comemoração, vai abrir uma cerveja. Eu, não pode, isso é proibido. E as outras pessoas? Aí ele, então vamos separar de vez. né? Cada um. Aqui a gente separou a rua mesmo, tem que atravessar a rua pra ir. Boa essa de Mas atravessar a rua. gente que é do comercial, que é a galera mais do fervo, quando a gente chegar lá, a gente É. quer um silêncio. E a gente entende, precisa de muita concentração, Exato. é muito detalhezinho. Em um momento a gente separou Exato. também, que era do outro lado da rua. A gente tinha um tatame de 15 metros dentro da empresa. Sim. Tinha saco de pancada, tinha tudo assim, era bem legal. Caramba. Era mais. Eu demorei para entender que, Isso demais, dados os né? perfis, tentar manter tudo debaixo do mesmo guarda-chuva não é possível, tem que separar. Mas isso foi um aprendizado também. Como eu caminho bem por esses dois mundos, eu achava que dava para todo mundo caminhar, Mas mas não não dá. dá, não dá. Tem que separar. Em matéria de infraestrutura, foi um aprendizado que a gente teve também. Ai, que cuidado até com a equipe, né? Sim. Porque, como você falou, a galera chegou meio cru, você teve que fazer esse processo de formação mesmo. Então, até esse cuidado logístico ali da estrutura é primordial para que as carreiras Sim, se porque precisa fortaleçam. fluir, né? Mas O quando povo precisa de criatividade, eles precisam dessa vibe. Um vendedor vende, ele grita, ele bate palma. Nossa, bate então tem isso, né? sininho. E ai, parece que o nosso coração até bate muito Sim. mais feliz. Mas você acredita que quando a gente fala assim de começar do zero, mas foi muito do zero. Eu lembro que quando. Total. No que diz respeito ao digital, né? Quando a primeira pessoa chegou, né? Que eu levei uma pessoa que hoje ela já é falecida, mas ele chegou para ser um estagiário Sim. da empresa. Eu lembro, eu comprei o primeiro curso para fazer, fazemos eu e ele. Pra gente fazer o primeiro lançamento, depois os e-mails que foram enviados, a gente escreveu o e-mail para contratar a primeira plataforma para poder colocar esse e-mail lá, construir a primeira lista, tudo a gente foi do absoluto zero. O Paulo que tá aqui, que tá completando 7 anos de Nossa. time, Caramba! tá completando 7 anos de time, ele chegou, ele tinha um trabalho, ele tinha um trabalho. ele pediu as contas, na verdade ele pediu muito para ser estagiário lá. Aí eu tinha muita preocupação de aceitá-lo, porque eu dizia, cara, o cara tem um trabalho já, uma ele tem uma família, família, né? é casado.
Aí ele vai abrir mão do trabalho dele para ser estagiário aqui. Tudo bem que ele tá empolgado, tá acreditando, mas se não der certo. Aí eu tinha muita resistência Sendo que de ele aceitar. conversou muito. Ele, Felipe, eu tô me formando em publicidade, eu preciso pra minha área e tal. Aí eu A falei, gente tá, vem. aceitou dele ir. Aí já tá com a gente há 7 anos, já cresceu muito dentro da empresa. Mas aí eu lembro dele chegando do zero e a gente ia estudar junto do zero como é que edita o vídeo. Ele era assim. vendedor de uma loja e hoje ele envia os e-mails, Ele faz cuida de... páginas. Menina, Que falta uma máximo. pessoa do design, ele vai pro design, enfim. Ele aprendeu tudo, O Arthur né? também hoje. foi outro que tá aqui com a gente hoje, é quem Também. gerencia a nossa equipe do marketing. Que ele chegou pra mim, eu conheço o Arthur desde criança, né? Eu sou muito amigo do tio dele. Aí ele chegou pra mim, não, Felipe, é porque eu saí do exército agora, eu quero um trabalho, eu quero aprender a fazer alguma coisa. Aí foi trabalhar com a gente, ou seja, do absoluto zero mesmo. Do nada. Acho que talvez a pessoa que tinha mais experiência do nosso time, a Thaís, que é a nossa sócia e é minha irmã, ela já tinha experiência com vendas e quando eu fui Sim. estruturar o comercial, trouxe ela. Ela já trabalhou naquelas empresas presenciais, né? Sim. Também Ah, faz- sim. Então com ela é quem cuida de toda a parte comercial e de vendas, lida com o time, estrutura as metas, atende os alunos e cria uma relação de muita afinidade com os alunos. Sim. E, obviamente, eu cito muito eles porque eles são os pilares da operação, né? Junto com a Vitória, que cuida de toda a parte administrativa, jurídica, financeira. Por isso que a gente fez questão de trazê-los também, né? Para esse momento, para conhecer, porque eles estão vivenciando isso já há muito tempo. Sim. E Vivem a que história. incrível, né? Porque 7 anos numa empresa é muito. Eu falo isso porque eu tô na Eduz há 7 anos. Ah, E, legal. cara, É uma vida, né? 7 É a anos vida. atrás eu era outra pessoa. Certeza. E você continuar na mesma empresa, concordando com os mesmos propósitos ali e seguindo, é gratificante demais. Sim, e se pensar que a nossa empresa de digital, ela é de 18. Porque apesar de eu ter começado em 17, a gente ainda começou como um braço do escritório de Foi. contabilidade, que era nossa empresa de contabilidade é Compliance Contadores. Então a gente começou como Compliance Treinamentos. Verdade. Antes de, Meu Deus, nem de ser a lembrava, mas foi. empresa de educação digital. Então, se nós pensarmos que a empresa tem o quê? 8, 9 anos, eles estão há 7, então Nossa, eles estão sim. bem desde o início mesmo. E né? que máximo que, tipo, o arco que vocês fizeram em 7 anos, de fato, o potencial do digital nem se compara com uma empresa tradicional. Sim. Porque a gente tá falando, sei lá, 50 mil alunos de fato, pelo menos uns 200 atingidos, mas tem a família dessa galera, sim. as empresas que eles trabalham, os colegas que eles vão fazendo certeza. troca no dia a Sim. dia. Muitos contadores que colocam um treinamento numa sala e assistem 5, 6 Sim. juntos. Então, ai, gente, não dá nem pra mensurar a quantidade de gente que vocês Você transformaram. acredita que isso me impacta muito? Muito, porque ano passado eu participei de 11 convenções de contabilidade no Brasil. Em vários estados eu fui palestrar. E a quantidade de pessoas Sim. que chegava, professor, se o seu aluno assiste essa aula, sendo que você está gravando sozinho, É. na maioria das vezes. Não, O você não impacto tem é noção do impacto. A gente já presenciou um episódio, não foi na convenção de contabilidade do Ceará, Foi. que um rapaz chegou para conversar comigo, que ele se emocionou, E chorou. não era só... Claro que eu choro também, porque eu disse, professor, eu sou do interior de Minas Gerais, eu peguei um ônibus de 8 horas para poder pegar o voo para vir aqui para o Ceará, para poder participar desse evento, e a gente não tem dimensão do É, alcance não tem. que a educação no digital tem. E ele diz assim, um rapaz, já era um senhor mesmo. É, Ele, um tipo rapaz assim, pra- Felipe, você... Porque são muitas mudanças, né? São, Você são. sabe que a pessoa que se formou há 20, 30 anos atrás Nossa, em sim. contabilidade, né? Hoje tudo mudou. Então, ele disse assim, Felipe, você me reensinou e chorou realmente lá no stand. A gente ficou super emocionado também com Ai. ele, né? Ele contou toda essa história. E você vê que atinge não só pessoas assim, você pensa assim, o Felipe tem um perfil jovem e tal, são mais pessoas jovens. Não, são todas as pessoas, de toda a faixa etária, assim, de idade, né? Essas pessoas vão atingindo. E a gente, acho que de uns 2 anos, a gente hoje percebe mais, Percebe consegue mais, mensurar mais esse percebe impacto, mais. que praticamente quase que em todo canto, eu posso já estar em todo canto. Só que agora, acho que a gente não chegou e não tinha nenhum aluno aqui na Edu. É, Mas que acho que, assim, a praticamente galera todo do marketing. canto. Mas com certeza a galera do financeiro conhece É. você. Pois é. A gente tá fora do país, chega lá, tem gente que conhece. Uma vez a gente na Alemanha e tal, aí chega uma mulher, começa a conversar. Mas é o Felipe, meu Deus, aí era uma contadora que fazia curso e até hoje conversa muito com a gente, enfim. Nos Estados Unidos, enfim. Então, hoje a gente consegue mensurar mais esse impacto, mas antes a gente não tinha essa noção. A gente até acreditava que ficava mais concentrado no Nordeste, no Norte, pelo fato da gente ser do Ceará, né? Verdade. Mas eu me recordo bem, eu tô indo participar até esse mês da terceira edição de um evento no Rio Grande do Sul,
que quando eu fui na primeira vez, eu fui com aquele sentimento, rapaz, será que o pessoal aqui do Sul assiste também, né? Aí eu lembro que na palestra de abertura eu perguntei quem já tinha assistido alguma aula e tal, quase todo mundo. Aí isso me surpreende ainda 90%. hoje. Isso ainda me surpreende, mas é de fato esse alcance que o digital tem, que muitas vezes você não tem como medir, né? Sim, de fato. E que gratificante ter vocês como parceiros da Eduz. E que mesmo que indiretamente a gente consiga tocar essas pessoas também. Sim, sim. Ai, é muito, muito importante. Eu tô muito feliz de ter vocês coisa aqui. boa. Mas eu tenho uma última pergunta antes da gente finalizar. Vocês têm algum conselho ou alguma dica pra galera que tá começando no digital? Que querem, tem um talento, ou tem uma formação até, e quer vir pra esse mundo? Eu acho que assim, para mim, né, o que eu penso? Comece, né, dê o primeiro passo, porém, se estruture, né? Dê o primeiro passo, mas não dê o primeiro passo totalmente, como é que eu posso dizer, na dúvida, né? Inicia, tem um sonho, tem um projeto, tá, começa. Porém, tenta se cercar, obviamente, dentro das suas possibilidades, porque a gente sabe que quem tá bem no começo é bem mais difícil, mas, obviamente, dentro das suas possibilidades, né? Busque estar também próximo de pessoas, né? Como é que eu posso fazer isso? Em eventos, enfim, investir em eventos. Acho que começar a investir em eventos e estudar, realmente, dentro, assim, dessa área. Eu acredito que poderia levar para esse âmbito. E o que eu aconselho bastante não é simples, mas é uma dualidade que precisa desse equilíbrio, que é não se cobrar a perfeição, né, para começar, mas ao mesmo tempo também não querer fazer as coisas de qualquer jeito. Quando eu penso sobre isso, eu penso de não fazer as coisas de qualquer jeito, eu falo mais até em matéria do conteúdo que você vai entregar. Muitas vezes a pessoa ela é impactada, ela é ajudada pelo que você faz, e ela não está se importando muito qual é o celular que você está gravando, qual é a câmera que você está usando, mas se o conteúdo ele for relevante, vai ajudar. Mas o que eu percebo? As pessoas, na ânsia de começar e aproveitando muito o hype de determinados assuntos, e aí a gente, por exemplo, né, tem um caso como a reforma tributária, um assunto do hype dentro desse mercado. Aí as pessoas meio que de forma rasa iniciam e passam informação errada e tal. Então assim, não se preocupe em ser perfeito para começar, perfeito em matéria de infraestrutura de que você vai usar de microfone, de câmera, mas se preocupe em ser cuidadoso com o conteúdo que você vai entregar. Eu acho que talvez esse seja um diferencial que vai fazer com que você tenha sustentabilidade nesse mercado. Nosso mercado é um mercado de muita credibilidade. Ninguém contrata um contador que não confie, ninguém contrata um advogado que não confie. Se você achar que essa pessoa não tem credibilidade, a probabilidade... Você contrata um vendedor que você tem um pouco de dúvida. Porque você até, rapaz, talvez essa ousadia dele seja até boa. Mas um contador, você quer que seja a pessoa que você pode confiar plenamente. O advogado é a pessoa que você acredita que você possa confiar plenamente, que você vai abrir sua vida, situações delicadas com ele. Da mesma forma no digital. Isso também se transfere para o digital. Eu falo isso por experiência própria. Boa parte do público que me acompanha diz, professor, eu lhe acompanho desde 2014, você fala dos mesmos assuntos, não se desvia para falar sobre aquilo que é o mais popular do momento. Quem está me acompanhando falar de reforma em 2026, que nós estamos, me viu falar de reforma em 2017, 2018, em 2019, porque tudo que foi acontecendo nesses anos eu estava falando. Então, por isso que hoje a pessoa sente mais confiança de dizer, não, realmente não é só o hype. Então, isso é interessante para quem quer construir um posicionamento e começar a construir um posicionamento, né? É ter cuidado com o conteúdo que você vai entregar e que ele seja acima da infraestrutura que você vai usar. Ai, perfeito. Eu amei as dicas, vocês anotaram, né, galera? Gente, eu acho que esse episódio foi a coisa mais incrível que aconteceu. Tenho certeza que a galera vai seguir vocês porque tem um Instagram aqui, mas não só isso, foi muito esclarecedor. Muito leve, eu amei. Ótimo. Eu amei. Também adorei. Então faremos mais vezes. Espero. Estou aguardando o convite. Não, eu vou convidar, vocês vão ter que voltar. Obrigada a vocês que ficaram até agora, foi um prazer e a gente se vê.